Piperno, você estava comentando o jogo do Palmeiras ontem, então eu já começo com você, porque o Palmeiras volta a ter uma regularidade. O Palmeiras foi melhor que o Vasco, mas o gol do Vasco anulado foi uma vergonha. Também tem isso. Só faltava a gente agora assumir que árbitro de futebol não sabe regra. Porque, pela regra, o gol foi muito legal. Eu tô dizendo que o Vasco venceria, que o Palmeiras não venceria? Não. Mas essa polêmica, o Vasco já fez, inclusive, ofício para a CBF com razão, porque é uma vergonha que a gente tenha 4 pessoas assistindo ao jogo numa TV, 4 árbitros, e que eles não saibam a regra. A partir do momento que a bola é jogada pelo Richard Rios, anula o restante do lance. E o árbitro não sabe da regra, Fábio Piperno. Na transmissão ontem, na hora, eu disse que o árbitro errou. Expliquei com mais detalhes no intervalo, no final do jogo e tal, exatamente porque, para mim, é o que depois vários comentaristas de, enfim, arbitragem citaram, né? Houve, na minha avaliação, um segundo lance a partir do momento, então, em que o Richard Rios dá esse chutão pra frente. Pô, é óbvio que o lance aí tem que ser anulado. É óbvio. Então, assim, ele dá esse chutão pra frente, segue a vida. Acabou. Quer dizer, mas houve um impedimento lá atrás? Não interessa. Se houve um erro lá atrás, mas ninguém viu e o jogo continuou, o jogo prosseguiu, há uma segunda ação, segue a vida. Agora, são duas coisas aí. Primeiro que não essa é a minha interpretação, na hora, né? No intervalo expliquei com mais detalhes. Agora, não é consensual. Você pega, por exemplo, hoje, o comentário que o Porcari faz, ele vai numa outra linha. Embora, repito, a maioria dos comentaristas de arbitragem também tenham tido essa mesma interpretação que eu. Agora, veja, primeiro, o erro, para mim, é inteiramente do árbitro. Porque, vamos imaginar o seguinte, ele foi comunicado pelo VAR, olha, houve um impedimento aqui. Mas, independentemente de ter havido ou não impedimento, como eu falei antes, é uma segunda situação, é uma segunda ação. Então, cabe ao árbitro, o Arthur se cai nesse lance e talvez o árbitro desse pênalti. Até porque houve, de fato, o rapa e ele não cai. Mas então, veja, se tem uma segunda ação e ele viu, ele não tem que ficar dependendo do que sugeriu o pessoal do VAR. Olha, nós vamos checar se houve um impedimento ou não. Ele tem que falar, bom, mas o lance seguiu, então é meu. Se é meu, eu mando seguir e, para mim, morreu aí a história. E, só para finalizar, o Wilton Sampaio, 10 rodadas atrás, na primeira rodada pós-data FIFA, ou seja, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele foi demonizado pela torcida do Palmeiras por conta daquele lance do Arthur lá na Bahia. Aquela dúvida de se a bola entrou ou não, para muita gente a bola entrou, para mim é um caso de paralaxe. E teve outro lance dele. Se eu não me engano, foi no jogo do Grêmio. Vergonhoso, não foi? Aquele pênalti do Bahia, não foi? Sim. É outro lance vergonhoso. O Wilton é um piadista. O Wilton é uma vergonha. Não, mas o que eu estou comparando são os 2 jogos do Palmeiras em que ele teria influenciado aí no resultado. O jogo da Bahia e o jogo de ontem. Então, veja, o Wilton demonizado pela torcida do Palmeiras em Salvador foi o Wilton que ontem cometeu um erro que beneficiou o Palmeiras.